Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início a mais uma Parky Talk sobre, desta vez, o tema são as terapias avançadas. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, que afeta cerca de 20 milhões de portugueses, segundo os últimos dados estatísticos. Não sei se estarão, espero que estejam atualizados. E nesta Parky Talk nós vamos ouvir três perspectivas que são essenciais sobre as terapias avançadas em Parkinson. Vamos ouvir a perspectiva, de uma Parky, a Andrea Pérez, que se disponibilizou a estar aqui connosco e a partilhar a experiência, da doença e, portanto, dar voz a quem vive com esta doença. Vamos ter a perspectiva do Fábio Teixeira, neurocientista. Eu já vou fazer as apresentações de cada um, devidamente, e vamos ter também a perspectiva de um médico neurologista e também investigador, Rui Araújo. E, portanto, aquilo que nós nos propomos fazer nesta Parky Talk é olhar para a doença não apenas como um problema clínico, mas como um território, um espaço de diálogo entre a ciência, a medicina e a experiência da doença. Vou passar a apresentar os nossos ilustres convidados, que se disponibilizaram a estar connosco aqui hoje e que tenho muito gosto, em ter nesta Parky Talk. Começo pela Andrea Pérez, que é professora do primeiro ciclo do ensino básico, uma profissão que escolheu por vocação. Em 2013 concluiu com distinção, a especialização em Didática da Matemática na Faculdade de Educação da Universidade de Lisboa e obteve o grau de Mestre em Educação. Foi diagnosticada com Parkinson em 2015 e há 7 anos que reduziu a atividade letiva em 50% e desde então exerce atividades de apoios a pequenos grupos de alunos noutras áreas, como, por exemplo, apoio à coordenação. Muito obrigada, Andreia. É um gosto contar com a sua presença e tenho a certeza que será uma perspectiva enriquecedora sobre o tema que nos traz aqui hoje. Obrigada Tenho também, tam- Sim, tenho também muito gosto em apresentar o Fábio Teixeira, neurologista, investigador, desculpem, neurocientista, investigador auxiliar no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, com especial enfoque em doenças neurodegenerativas. No I3S, portanto, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, coordena estudos pré-clínicos com vista à modificação da progressão da doença de Parkinson, assim como estudos que procuram desvendar o papel da sintomatologia não motora, como por exemplo a depressão, na progressão e deterioração da doença de Parkinson. É professor adjunto convidado na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto. Muito obrigada, Fábio, pelo contributo aqui nesta nossa conversa. E, por último, mas não menos importante, contamos com um médico neurologista, médico especialista em neurologia, Rui Araújo, que tem com uma dedicação especial a doenças neurodegenerativas e doenças do movimento. No Hospital CUF Porto, coordena a unidade de memória e integra a unidade de doenças do movimento. No Hospital CUF Trindade, coordena a especialidade de neurologia, integra a unidade HIFO, é assim que se diz? É, AIFO, é em inglês. Sim, 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 mas é isso. Sim, AIFO, sim, sim. no Porto, uma parceria sediada, uma parceria, enfim, que envolve uma parceria sediada nas instalações do Hospital de São Francisco no Porto. É professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Muito obrigada, Rui, por Obrigado, mais obrigado. este Eu. contributo e por Uhum. mais esta colaboração com a Young Parkinson's Portugal. Ahm, então, pensando neste enquadramento que eu fiz no início sobre a doença, o impacto que a doença de Parkinson tem enquanto doença neurodegenerativa, e que, na verdade, implica estas dimensões clínicas, da clínica, a parte científica e depois toda a parte da experiência individual e social dos envolvidos, sejam pessoas com doença, seja dos cuidadores.
Eu gostava de começar por perguntar ao Rui, de uma forma muito geral, porque não é esse o tema hoje, mas para quem nos está hoje a ouvir pela primeira vez, gostava, que o Rui começasse por nos dizer quais são os principais sintomas motores e não motores, da doença de Parkinson e como é que é feito atualmente o diagnóstico, que é sempre uma pergunta que surge, porque Claro. não é assim um caminho tão direto e tão claro como muitos gostariam que fosse. Claro. Bom, e obrigado e desculpem este estar assim a meio, portanto, a ligação à internet é realmente muito frágil e então se falhar alguma coisa, por favor avisem. E também agradeço muito à Susana e a todos os que estão aqui e obviamente à Young Parkis pelo convite, é sempre um gosto colaborar. Em relação aos sintomas, e como é que é feito o diagnóstico, ou seja, a maior parte, ou seja, aquilo que define a doença do ponto de vista de critérios clínicos, ou seja, é isso que é utilizado para a base do diagnóstico, acabam por ser, sobretudo, os sintomas motores, que classicamente é o tremor, que tem algumas características mais específicas, nomeadamente ser um tremor de repouso e tendencialmente assimétrico, ou seja, unilateral, ou seja, um tremor que a maior parte das vezes, se calhar, a pessoa até pode nem se aperceber, tendo em conta que o membro em questão está em repouso. E depois é associado ao sintoma, talvez, ou ao sinal principal, que é a bradicinésia, ou seja, uma lentificação dos movimentos, ou seja, a pessoa ficar mais lenta, com maior dificuldade em fazer determinados movimentos. Associado também à questão da rigidez, ou seja, uma resistência maior, à mobilidade passiva, é assim que é definida. Um, e naturalmente sabe-se desde há muito tempo que existe toda uma outra esfera de sintomas, chamados sintomas não motores, que podem preceder a doença, podem surgir mais tarde na evolução da doença, que é um conjunto alargado de sintomas, mas que pode ir desde a questão da hipósmia, ou seja, da redução do olfato, pode ir portanto, à obstipação, ou seja, uma redução da motilidade intestinal, quadros depressivos ou ansiosos, ou seja, sintomas da esfera psiquiátrica. E mais tarde, tendencialmente, podem surgir outro tipo de sintomas, alterações da marcha, podem surgir alterações cognitivas, também de forma pré-sintomática pode surgir as alterações do sono, nomeadamente alterações específicas do padrão do sono. Mas isso habitualmente é descortinado depois desta parte motora emergir. É tendencial, ainda é um bocadinho assim que se faz o diagnóstico hoje. Portanto, é um diagnóstico clínico, não é? Baseado na clínica, embora hoje, e já vamos falar disso daqui a pouco, haja alguns avanços em termos daquilo que poderá ser um diagnóstico precoce, Sim, baseado, por exemplo, nos biomarcadores. Mas vamos já ok. daqui a pouco falar sobre isso. Porque falamos aqui de diagnóstico e porque, na verdade, as terapias avançadas de que vamos falar hoje são uma procura de resposta para todas as questões, inquietações e problemas que as pessoas com Parkinson, com os quais as pessoas com Parkinson convivem. Gostava de perguntar à Andreia, ainda sem entrarmos no campo específico das terapias, que partilhasse connosco, se assim o entender, obviamente, quais foram os sintomas que sentiu primeiro e como é que lidou com a notícia do diagnóstico quando a recebeu. Olá, boa tarde. Obrigada também pelo convite. É com gosto que estou aqui. Não ganho nada em relação a depois falar da levodopa subcutânea, mas é mesmo só para querer mostrar, partilhar uma boa experiência. Mas ainda não entrando por aí, eu fui diagnosticada em 2015, portanto, com o diagnóstico de Parkinson. Já vamos cá há 10 anos, não é? Ao início foi tudo muito soft, por assim dizer, ou seja, só as pessoas mais atentas é que começaram a notar o braço esquerdo a ficar muito fixo, quase não mexia, mas eu própria não fui notando, só a partir a carne, a fazer coisas assim, é que fui deixando de fazer, mas naturalmente. O meu marido, eu tinha um filho pequeno, o meu marido começou a fazer as atividades por mim, e só um dia que fui jantar com as minhas colegas e não consegui partir o bife é que pensei que tinha que ir ao médico.
Como na altura quem me seguia era um obstetra que me tinha ajudado a ter o meu Miguel, que na altura tinha 2 anos, foi a ele que recorri, que contei estes primeiros sintomas do meu lado esquerdo muito, o braço esquerdo muito parado, a perna a arrastar. Ele pediu-me para apertar-lhe a mão e por esse, ele deve ter sentido isso, que eu precisava de ir a um neurologista. Encaminhou-me e por acaso foi perentória na primeira observação. A neurologista foi perentória em dizer que também o meu pai tem Parkinson. Eu na altura achei que ela foi pelo caminho fácil. É como se fosse o pai tem, ela também tem, porque era uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. Então recebi assim um bocadinho a medo, mas entretanto tenho uma amiga, foi ela que me encaminhou também para esta neurologista, disse: André, não se dá este diagnóstico à toa, portanto se ela te disse isso é porque deve haver, e todos os médicos depois que me consultaram foram perentórios no diagnóstico, portanto foi um diagnóstico fácil. Apesar do meu pai ter, eu também já tinha muitas indicações da doença. Depois a aceitação não foi imediata, portanto eu na altura não disse a ninguém, tive 2 anos, não foi em negação, eu sabia que tinha a doença, mas não investiguei nunca sobre isso e tentei fazer a minha vida normal, só que chegou uma altura que já estava a ter muitas limitações e pensei, bem, temos que acordar para a vida, temos que encarar a real, e só passar 2 anos contei aos meus pais e às pessoas mesmo mais próximas, porque só eu e Esse o foi meu um marido. desafio, não é? O desafio de revelar o diagnóstico a Sim, outros sim. familiares, a outras pessoas, familiares, próximos, amigos, etc., não é? Eu penso muito nos outros e achava que iam ficar todos muito preocupados e não queria preocupar as pessoas, só que entretanto às tantas faziam tantas perguntas que começaram a notar e achavam que eram eles a querer fazer o diagnóstico e que eu não estava a querer saber nada disso, então tive que começar a partilhar. Muito bem, Andreia, muito obrigada. Eu Hum. gostava, tendo em consideração, os vários desafios que estão subjacentes à doença de Parkinson, e um dos primeiros é precisamente a aceitação e depois o partilhar, o diagnóstico com quem nos é próximo e até no contexto profissional. Gostava de perguntar ao Fábio, que tem desenvolvido investigação nesta área. Aquilo que li sobre o foco da investigação que tens feito é precisamente a procura da compreensão desta regulação mútua, de vias neuronais e gliais, e como essa modulação afeta processos neurodegenerativos, que estão subjacentes à doença de Parkinson e as suas aplicações no tratamento. Mas gostava agora de te pedir se, numa linguagem, enfim, mais acessível para todos os que nos acompanham e que não são todos profissionais, nem são todos de saúde, nem são todos investigadores, em que é que consiste, na verdade, essa investigação e o que é que nós podemos esperar como resultados, com aplicação para os doentes. Antes de mais, boa tarde a todos muito obrigado à Ian Parkes pelo convite, que a mim muito move, e obrigado, Susana, pela introdução e pelas palavras. Eu só queria dizer aqui uma coisa que é, felizmente ainda não temos 20 milhões de doentes em Portugal. No mundo. No mundo. No mundo. Em Portugal temos uma média de 22 mil, pelo menos Sim, aqueles que estão sim, 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 registados. sim. Sim, Mas sim, sim, 20 mil, meu Deus, eu disse 20 milhões. mas 20 mil portugueses em Portugal, sim. a preocupação é de facto algo que nos deve chamar a atenção, porque as perspectivas para os próximos anos é que este número duplique e, portanto, a doença poderá tornar-se uma doença de rápido crescimento e rápido desenvolvimento. Mas embora haja muita discussão à volta disso. Relativamente à investigação que faço no I3S, essencialmente tenho um interesse muito particular, que é tentar perceber mecanismos de início e de progressão da doença e tentar, de alguma maneira, encontrar estratégias que possam atenuar ou modular esses mesmos mecanismos. Um deles envolve, de facto, aquilo que eu posso chamar a interação entre neurónios e células da glia, neste caso neurónios dopaminérgicos, porque é a população que está afetada na doença de Parkinson. E células da glia, temos interesse em duas populações muito em particular, que são os astrócitos
e as microglias, e com especial, neste caso, nós temos muito interesse na microglia, porque são as células inflamatórias do sistema nervoso central, ou seja, neste caso, falando do cérebro em particular. Uhum. E uma das coisas que nós queremos perceber é como é que a microglia se comporta desde fases mais iniciais da doença até fases mais adiantadas da doença. E para isso nós desenvolvemos em laboratório modelos pré-clínicos, utilizando modelos animais e mesmo células, ou seja, aquilo que nós chamamos de cultura de células, para perceber esses mesmos mecanismos. E muito em breve vai ser submetido um artigo que espero que seja aceite após revisão, que vai demonstrar mesmo isso. Uma das estratégias que nós utilizamos no laboratório é estudar medicações que já estão atualmente aprovadas ou testar novas moléculas que possam ser testadas para a doença de Parkinson, mas ao mesmo tempo nós também exploramos aquilo que se chama hoje de reposicionamento de fármacos, o termo em inglês diz drug repurposing. Ainda hoje tem um artigo muito interessante na Neurology sobre isso, se é tempo de mudarmos para o drug repurposing na doença. E de facto nós temos alguns estudos utilizando antihipertensores e outro tipo de moléculas que não foram previamente aprovadas para a doença, mas para outras patologias, e estamos a recolher resultados bastante promissores nesse sentido. O artigo que eu falava em particular vai demonstrar que um determinado fármaco que já está aprovado para a doença parece ter um papel muito importante na modulação da microglia, ou seja, parece reduzir os índices de ativação da microglia e com isso proporcionar uma certa proteção aos neurónios dopaminérgicos que ficaram remanescentes, ou seja, ainda não se encontravam em degeneração, digamos assim. E portanto, basicamente... Peço desculpa, Fábio, só para clarificar, isso significa que esse medicamento que não era inicialmente prescrito para a doença de Parkinson, é isso? Ou foi desenvolvido especificamente? Fala em particular, foi ok. prescrito e desenvolvido para a doença. Para a doença de Parkinson, que tem esse efeito protetor. Exatamente, só que ele nunca foi utilizado em fases mais iniciais ou mais precoces, digamos assim, da doença. Está a ser utilizado em médio estadio ou avançado. E nós o que fizemos foi recriar um modelo de estadios mais iniciais para ver se esse fármaco poderia ter um impacto mais inicial. E aquilo que observamos, sim, que foi que tem. Isso significa, em termos práticos, que é possível atrasar a progressão da doença? Isso é uma questão para 1 milhão de euros, que se costuma dizer. E nós aqui temos que ter muito cuidado na maneira como comunicamos, porque para não criar falsas expectativas a quem é portador da doença, como é óbvio, mas há estudos que estão a ser desenvolvidos, mesmo em ensaios clínicos, que demonstram que há potencialidade de alguns fármacos serem modificadores da doença. Nós tivemos agora um resultado que infelizmente não foi muito positivo, que era utilizar, por exemplo, a Exenatide, que era um fármaco utilizado para o tratamento da diabetes e que estava a ser reposicionado para a doença de Parkinson. Isso chegou à fase 3 do clinical trial e infelizmente falhou. Mas por trás disto existe uma complexidade muito grande que se calhar vamos debater mais à frente, mesmo aqui com o Rui entrando na conversa enquanto clínico, que é estas falhas, e é por isso que nós temos que ter algum cuidado na maneira como dizemos isto, de modificar, porque a doença de Parkinson nós hoje sabemos que é uma doença muito heterogénea. Existem muitos mecanismos subjacentes, há diferentes subtipos, podemos falar do Parkinson esporádico, pois há a componente genética também aqui que não podemos descartar, e portanto isto leva a que muitos ensaios muitas das vezes falhem, ou seja, há achados que nós conseguimos encontrar como promissores na fase pré-clínica que infelizmente chegam à clínica e falham, e muitas das vezes devido a estas variáveis. Fábio, mas então, no caso desse medicamento, por exemplo, que vai sair o tal artigo, em termos de outcome para os pacientes, o que é que se poderia dizer que benefícios é que pode trazer? Neste caso, se porventura nós tivermos a capacidade de diagnosticarmos ou conseguirmos ter uma percepção mais inicial da doença, acho que poderá ser um ponto a favor. Ok, muito bem.
E, portanto, aquilo que hoje se sabe sobre a possibilidade de retardar ou modular a progressão da doença ainda é apenas no campo hipotético, é isso? Ainda não há clara evidência de que é possível fazê-lo, farmacologicamente. Farmacologicamente, podemos dizer que há fármacos que já demonstraram alguma atenuação, quer fármacos que foram, digamos, desenvolvidos para a própria doença. Houve várias temáticas, e aqui, se calhar, eu também peço o input clínico do Rui. Houveram durante muitos anos estudos com a resigilina, a selegiline, a potencialidade de serem neuroprotetores da doença, porque se observavam determinadas melhorias nos pacientes, só que depois, com a evolução, por exemplo, de técnicas de imagem e outro tipo de fatores, verificava-se que aquilo acabava por ser um efeito, e houveram alguns estudos que até demonstravam que havia um efeito muito parecido entre o placebo e quem tomava o respectivo fármaco. E, portanto, na verdade, a progressão da doença em termos de degeneração não parava. Agora, há novos métodos que estão a ser utilizados. Temos a AIFO, temos a possibilidade de utilizar o ultrassom em frequências mais baixas para fazer aberturas transientes da barreira hematoencefálica, e, portanto, isso foi um projeto que nós ganhamos em 2020 pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que são técnicas hoje muito mais avançadas e que nos permitem uma coisa que é muito importante para os doentes, porque é não invasivo, normalmente não envolve cirurgia, não envolve craniotomia, nem exposição do crânio nem do cérebro, e que tem aberto boas perspectivas de tratamento para o futuro. E depois, também há hoje uma dinâmica que, durante anos, foi criado um tabu e hoje deixou de ser tabu, que é, por exemplo, o uso de fisioterapia e de exercício personalizado, em que hoje é dito que a prática de exercício e de fisioterapia personalizada pode ser um tratamento ativo para também atenuar a doença de Parkinson. Mas aqui, Rui. Muito bem, vamos passar então a palavra ao Rui, porque antes de mais, e uma vez que já estamos aqui a introduzir algumas das terapias sobre as quais iremos falar com mais detalhe daqui a pouco, eu gostava de começar primeiro por perguntar o que é que são terapias avançadas. Eu vou aí com muito gosto, mas eu acho que é importante só também tocar em alguns Há a pontos que o pergunta de Fábio. se retarda ou Não, é só. modela, ou Sim, ou seja, do ponto de vista. Não, porque isso impacta a modulação da doença, sim. não é isso, porque isso é uma questão muito Muito frequente. importante, sim. Muito frequente na prática clínica, e isso converge depois, também não sei se vamos tocar nesse assunto ou não, na questão do interesse do diagnóstico precoce, ou seja, Vamos, as coisas vamos. fundem-se um bocado por aí. Ou seja, do ponto de vista clínico, aquilo que se entende hoje é que, à data de hoje, é evidente que a ciência está a evoluir e muito bem, e portanto estamos sempre à espera de alguma novidade nesse ponto, mas à data de hoje. Não, ou seja, nós consideramos que os tratamentos existentes são sobretudo sintomáticos, ou seja, que tratam os Os sintomas sintomas, da doença. É não a doença. evidente que na doença de Parkinson especificamente, tendo em conta que temos tratamentos tão eficazes, em alguns contextos, há pessoas que infelizmente não respondem, mas há doentes que respondem muito bem, a magnitude deste impacto, pelo facto de ser tão, portanto, tão importante, certo? Tem um efeito que quase se pode considerar modificador de doença, mas isso já foi estudado portanto, em vários estudos clínicos nesse aspecto, ou seja, não é o facto de se introduzir medicação, de forma muito resumida, é o Sim, facto de eu introduzir medicação mais tarde não quer dizer que é evidente que a pessoa vai ter mais sintomas durante mais tempo, mas a doença não vai evoluir de forma mais violenta ou mais rápida necessariamente por isso. Isso pode parecer às vezes um paradoxo, isso pode parecer às vezes muito difícil de entrar, mas que o que nós, ou seja, o que os medicamentos disponíveis atualmente fazem, os medicamentos e as técnicas, né, que vamos falar nisso também, não é possível a gente dizer neste momento que atrasem a evolução da doença. Isso tem sido claramente um enfoque portanto, muito grande de toda a gente. O Fábio disse que era uma resposta para 1 milhão de euros, não é para 1 milhão, é para muito mais do que isso. Portanto, estamos a falar de muitos, muitos milhões em cima. E, portanto, havendo alguma coisa que
tomado de forma precoce ou feito de forma precoce afete positivamente a evolução da doença, isso sim acaba por ser a definição do que a gente chama um tratamento modificador de doença, ou seja, em que pessoas expostas mais cedo e teoricamente em estadios mais precoces vão colher depois mais tarde maiores benefícios clínicos. Isso ainda do ponto de vista clínico, não está disponível hoje ainda. Temos sim tratamentos muito eficazes. muito eficazes, mas que não são, não resolvem a questão De fundo. de fundo, não é? Mas Mas que é na isso verdade aliviam tanto os sintomas que o impacto é extraordinário Mas para deixe-me a só, doença. exatamente, e também era também um ponto que o Fábio tocou e é fundamental, que é a questão de toda a investigação que tem sido feita à volta da questão do exercício físico e da fisioterapia. Mas sobretudo a questão, aqui mais especificamente, da questão do exercício físico, ou seja, acha-se que, por exemplo, o exercício físico, ou seja, uma terapêutica não farmacológica, não é? Existe já evidência pré-clínica até bastante robusta que afeta positivamente certos neurónios que poderiam estar em risco de neurodegenerescência. Portanto, ou seja, o facto da gente poder interferir positivamente na doença é uma coisa real, portanto, isso estará. E seguramente chegarão fármacos com essa potencialidade, mas a questão do exercício físico é uma arma É absolutamente fundamental. fundamental. E nós já tivemos várias Parky Talks precisamente sobre fisioterapia, exercício físico, enfim, e todo o apoio psicológico, mas o exercício físico tem sido, na verdade, o pilar de de uma boa gestão da doença, não é? Por parte de quem vive com ela. A minha questão, e vamos voltar a essa questão, é de que é que falamos quando falamos de terapias avançadas? Claro, sim, sim, sim. Ou seja, nós consideramos terapêuticas avançadas habitualmente quando estamos a considerar tratar chamada uma doença de Parkinson avançada. Isto às vezes é alvo de alguma confusão, porque há uma confusão entre aquilo que é o Parkinson avançado e um estadio paliativo da doença de Parkinson, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto tem a ver com a própria evolução da doença e a conceptualização da doença. Ou seja, nós quando falamos no Parkinson, habitualmente nós temos um período de lua de mel, que é chamado assim, que também é um termo um bocadinho controverso, mas que sabemos que a pessoa, os sintomas podem ser até mais ligeiros e respondem muito bem à medicação. Ou seja, é isso, no fundo, que define essa fase. Sabemos que, infelizmente, com a progressão da doença, essa fase de lua de mel deixa de existir e a pessoa começa a ter algum outro tipo de sintomas, que habitualmente nós chamamos as complicações motoras, ou seja, os períodos de cinésias incómodas com offs importantes também, e isso obriga a uma gestão farmacológica que pode ser uma gestão posológica difícil, complexa, com várias tomas, em que a pessoa não está bem durante a maior parte do tempo. E, portanto, quando nós consideramos que temos uma doença que não está a ser, portanto, satisfatoriamente tratada portanto, com terapêuticas orais, portanto, terapêuticas iniciais, certo? Nós devemos considerar aí então as chamadas terapêuticas Só avançadas. aí, só aí, Tendencialmente aí, só nessa fase. tendencialmente aí, sim, 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 sim. Muito bem. Ahm, Antes de avançarmos para questões agora questões mais concretas relacionadas precisamente com ahm, enfim, com essas terapias avançadas, eu gostava de perguntar, embora o Fábio já tenha falado sobre isso e o Rui agora também abordou essa questão, que é que desafios é que se coloca, porque isto é uma questão que os doentes de Parkinson e os cuidadores e os familiares e os amigos e quem se interessa por este tema colocam várias vezes, é quais são os desafios que se colocam quando procuramos transladar o conhecimento científico para a clínica, e nomeadamente se a doença de Parkinson coloca desafios particulares relativamente a outras doenças, que eu imagino que poderá colocar ou não. Mas que desafios é que se colocam nesta? Porque o Fábio há pouco até referiu a questão de um medicamento que até seria promissor, da diabetes, que iria ser, no fundo, reposicionado para a doença de Parkinson, mas que verificou-se agora que não se conseguiu provar a hipótese, não é? De que seria possível.
Quais são os maiores desafios nesta translação do conhecimento científico para a parte clínica, para também todos nós percebermos um bocadinho melhor como é que funciona a ciência e a investigação científica? Fábio. Ora bem, essa é uma das questões mais complexas que se calhar nós temos quando criamos interação entre ciência básica ou fundamental e investigação clínica. Mas eu poderia dizer-te várias limitações. Eu por acaso escolhi aqui três, até estou aqui a olhar para elas, porque eu tinha aqui mais, mas eu estou aqui essencialmente a olhar para três que vou tentar dizer assim de uma maneira muito genérica e depois se o Rui quiser complementar, isto até acaba por ser melhor. Primeiro, eu acho que há uma grande falha entre aquilo que é a descoberta e depois a consequente implementação. Ou seja, nós muitas das vezes podemos fazer findings muito interessantes e muito promissores no laboratório, mas depois levamos anos a demonstrar a reprodutibilidade desses resultados para chegar à clínica. E, portanto, isso muitas das vezes, passo a passo, os anos vão passando e depois, a não ser que seja muito reprodutor e a gente tenha feito em diferentes tipos de modelos e o resultado seja padrão e dê praticamente igual em todos, ou então há sempre pequenos aspectos que vamos melhorando e vamos introduzindo uma nova variável, Anos, e não é? muitas das vezes, quando chega à clínica, falha. Depois, outro grande problema com o qual nos deparamos é que, por mais e melhores modelos, eu falando agora na parte pré-clínica, que se tenham desenvolvido nos últimos anos, quer sobre o ponto de vista de modelos animais, transgénicos, genéticos, knockouts, por aí fora, a verdade é que nós não conseguimos mimetizar a doença tal e qual ela é no humano. E muitas das vezes nós vemos grandes resultados e às vezes grandes papers em excelentes revistas da área, e depois quando passamos aquilo para a clínica, a fase 1 até correu muito bem, mas depois chegamos à fase 2, que é onde entram os doentes, e começamos a deparar com resultados que não batiam certo com o que estava atrás. E depois, ao mesmo tempo, mesmo hoje tendo evoluído, e eu agora vou falar aqui de um modelo que também pode ser uma terapêutica avançada, que foi o desenvolvimento das células estaminais pluripotentes, aquilo que nós chamamos de iPSCs. Isso foi depois também podem dar organoides, nós hoje temos muitos tipos de modelos. Isso acabou por ser também um bom finding e uma boa evolução no contexto de estudar e tratar a doença, porque nós hoje podemos derivar células a partir dos próprios pacientes, derivá-las em laboratório em PSCs, diferenciá-las em neurónios dopaminérgicos, fazer screening de fármacos ou de moléculas e ao mesmo tempo também aplicar esses neurónios dopaminérgicos diferenciados como transplante nos doentes, embora isso ainda seja muito complexo, mas há um artigo que saiu muito recentemente de uma fase 1 e fase 2 de ensaio clínico com a aplicação de neurónios diferenciados a partir de IPSCs, e aquilo que aparentemente os resultados dizem é que parece ser bastante promissor, não houve formação de tumores, não houve uma proliferação exagerada e, portanto, abre-se aqui um novo caminho a essa potencialidade de irmos ao doente, retirarmos, diferenciarmos e voltarmos novamente ao doente. Portanto, temos aqui o sistema de transplante autólogo, portanto, o que pode ser uma grande vantagem em termos de Mas rejeito. as células que são as células do doente que são transplantadas vêm de onde? Qual é a origem? Qual é a parte do corpo? Podemos retirá-las Da pele? de amostras de sangue, mas normalmente usa-se fibroblastos de pele e Da faça pele. essa diferenciação. E Sim, depois são transplantadas para o cérebro. exatamente. Hum. Portanto, isto pode ser também é uma das estratégias que hoje, por exemplo, é muito utilizada. Em termos de tratamento ainda estamos numa fase muito inicial, mas, por exemplo, para screening de fármacos ou de moléculas para modificar ou testar diferentes mecanismos da doença e estar em estadios bastante avançados. Outra limitação, Susana, é, por exemplo, parte dos clinical trials, e aqui eu vou pedir o input do Rui, porque lida diariamente com doentes e possivelmente com ensaios clínicos, que é, nós hoje sabemos que a doença é definitivamente uma doença heterogénea, já não temos aquela informação que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Hoje nós sabemos que existem muitos mecanismos, existem muitos fatores
que podem desencadear e levar à progressão da respectiva doença. E nós sabemos que nós não conseguimos ter 20, 30, 40, 50, 100 doentes de Parkinson, todos com o mesmo mecanismo afetado ou com a mesma alteração da área ou degeneração da área ou de células. E isso faz com que muitas das vezes aquilo que parece promissor, por exemplo, vamos supor, numa fase 2 em que é um número mais reduzido e depois passamos para uma fase 3 onde o número cresce exponencialmente e muitas das vezes faz com que chegamos à Faz com fase que 3 falhe. e falhe. Porquê? Porque a heterogeneidade de doentes pode ser tão grande que é como o Rui disse há bocado, há uns que respondem muito bem, mas há outros que já deixam de responder e depois quando temos ali um imbalance entre responde e não responde, a segurança que temos de avançar para a fase seguinte fica difícil e morre por ali. E depois, eu disse esta segunda limitação, vou só dizer a última, que é a questão dos biomarcadores. Eu sei que nós vamos falar deles daqui a pouco, mas embora tenha havido uma grande evolução na questão dos biomarcadores, e a Michael J. Fox conduziu um grande estudo e até fez uma grande publicação nesse sentido da alfa-sinucleína, a questão é que nós ainda não temos realmente um biomarcador ou uma molécula que nos indique que uma alteração que estamos a ver, imaginem, numa fase muito jovem, como foi aqui a Andreia, possa ser realmente um indicador de que a pessoa Ainda é não, agora ainda da não patologia. chegamos aí. Só para ficar claro, porque quem nos está a ouvir já está a colocar várias questões, eu já vou partilhar as questões que estão a colocar, mas em relação a esta transplantação autóloga, não é? Das células, por exemplo, da pele, que são transplantadas para o cérebro, ainda não está a ser feito isso em termos de tratamento na clínica, não é? É Não, apenas não, em termos, não, não. é Em termos apenas de num ensaio clínico, cenário de em termos de investigação investigação e ensaios clínicos. e ensaios clínicos. Muito Sim. bem. Rui, o que é que são terapêuticas avançadas? 2 segundos só em relação à questão que o Fábio também Sim, sim, colocou, sim. Sim. porque é muito importante e a questão dos biomarcadores e da heterogeneidade da doença. Ou seja, hum, como a doença é definida do ponto de vista clínico, nós baseamos em características clínicas que podem ser consideradas um bocadinho grosseiras. Ou seja, uma pessoa fala de bradicinésia e de tremor e pode haver muitos tipos de bradicinésia e muitos tipos de tremor. Aquilo que tem sido, portanto, uma evolução muito grande e aquilo que o Fábio tocou na questão dos estudos da Michael J. Fox e tudo isso, da questão dos biomarcadores, é tentar, para cada pessoa, ter uma assinatura, portanto, molecular da Hum, doença. Ou seja, o senhor tem uma doença de Parkinson, 30% é devido à alfa-sinucleína, 20% é devido a uma outra questão molecular uhum. qualquer e o gene envolvido é o gene X. Isso até foi alvo de publicações muito importantes do Tiago Oteiro, que colabora aqui Sim, com sim, Young sim. Parkinson com frequência, portanto ele é a pessoa mais indicada para falar nesta questão. Vou Mas, ou falar seja, dos o caminho, biomarcadores. o Sim, caminho que está já o tivemos aqui a falar sobre os é biomarcadores. isso, ou seja, portanto, e o caminho é esse, e isso funde-se com aquela questão que a Susana estava a falar inicialmente, da questão da detecção precoce, ou seja, isso muda todo o paradigma em relação a como a gente olha para este tipo de coisas. E também para dizer que há quem advogue que este termo, o termo da doença de Parkinson, pode ser já um termo um bocadinho caduco, ou seja, até há pessoas que já falam na questão das doenças de Parkinson, no plural, está bem? E um termo até que, calhar, do ponto de vista médico, é mais correto, é o síndrome de Parkinson, que é um Síndrome. conjunto de sinais e Uhum. sintomas. Mas em relação à questão das terapêuticas avançadas, são aquelas que estão indicadas para uma Para aquela forma, fase. para uma forma de Parkinson avançado, que habitualmente são terapêuticas associadas a dispositivos, ou seja, classicamente aquela que é mais popular ou mais conhecida talvez seja a cirurgia, não é? Cirurgia de estimulação cerebral profunda. Em português é CP, como já vi nas questões. Em inglês é o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, mas é a mesma coisa. E depois as terapêuticas associadas a bombas, como a bomba da apomorfina e a da duodopa. As terapêuticas de resgate, também com a apomorfina, quer em caneta, quer a sublingual. E também, portanto, o Focus Ultrasound, o FUS, ou AIFU, consoante aquilo, o termo que a gente gosta. Então, vamos agora falar sobre essas. Mas para fechar o tema dos biomarcadores, ou enfim, para fechá-lo por agora, aquilo que o Rui acabou de dizer é que o que se pretende no futuro é que através de biomarcadores seja possível uma medicina personalizada, ou seja, que vá ao encontro do tipo de Parkinson que cada pessoa tem, não é? E portanto haver aqui uma adaptação
dos fármacos e de outras terapias não farmacológicas ao perfil molecular de cada um, é isso? Sim, sim, molecular, genético, Genético. sim, ou seja, ir além daquilo que é estritamente as questões apenas meramente clínicas, ou seja, Certo. ver a idade em que apareceu a doença, ou se é uma forma, a forma clássica de divisão é uma forma acinética ou rígida, ou seja, em que o que predomina é a bradicinese e a rigidez, de outras pessoas que têm, ou seja, formas Uhum. predominantemente de tremor, ou seja, tremóricas, e portanto a divisão sempre foi um bocadinho essa. O que vai sabendo cada vez mais e consegue-se caracterizar melhor, ou seja, a doença no indivíduo. E é isso Uhum. que estamos, ou seja, a doença de Parkinson, muito provavelmente este termo, portanto, agrega muitas pessoas com características muito diferentes, que do ponto de vista molecular, genético, e muitos outros são diferentes. Muito bem. Antes Susana, de se me ouvir. permites só Sim, adicionar sim, aqui uma coisa, sim. existe hoje um conceito que é designado quase como uma trilogia, que são estudos que têm aparecido recentemente, e agora tocando aqui um bocadinho na inteligência artificial, que é tentar conjugar aquilo que é estudos que permitam ter uma espécie de pipeline que integre estudos de genética, estudos de imagem e aquilo que se chama hoje de digital biomarkers, que procura responder àquilo que o Rui estava a dizer, que é tentar encontrar dentro de uma população diferentes subtipos e a partir daí criar ou desenhar trials ou preconizar tratamentos específicos de acordo com essas alterações. Uhum. Muito bem. Temos aqui a inteligência artificial como um bom instrumento e apoio para o desenvolvimento destes estudos. Eu, antes de perguntar ao Rui e ao Fábio questões específicas sobre estimulação cerebral profunda e os ultrassom focados de alta intensidade, o chamado HIFU, hum, gostava de perguntar à Andreia que tipo de tratamentos é que tem feito nestes 10 anos e como é que tem sido a sua experiência com outro tipo de terapêuticas, nomeadamente com a bomba da Duodopa, que penso que tem sido a sua, que tem sido utilizada pela Andreia. Não sei desde quando, mas tem sido utilizada pela Andreia. Sim, em 10 anos de doença já passei assim por várias fases. E realmente constato, ainda hoje tive a prova, porque eu hoje fiz o teste da levodopa, que é uma coisa que não sei se os colegas que têm a doença já passaram por isso, mas é muito dolorosa. Mas comprovou e continua a mostrar que o meu corpo reage muito bem à levodopa, ou seja, tudo o que seja a minha doença sem a levodopa fica muito evidente, faz-me completamente incapacitada, desde não conseguir andar, hoje até os músculos da face ficavam todos contraídos, nem mal conseguia respirar, não conseguia abrir os olhos, foi assim uma coisa muito horrível. Tomei a levodopa e fiquei outra pessoa, com a pessoa que eu conheço, por assim Quando, dizer. quando é que foi quando é que lhe foi sugerido a utilização da bomba? Porque como todos os, não é? Como A todos os bomba, outros eu sei que o meu fez. primeiro medicamento foi o Madopar e é o medicamento que o meu corpo sempre reagiu bem desde o início. Uhum, A dosagem foi aumentando muito significativamente ao longo dos anos. Comecei a tomar, lembro-me que um comprimido por dia. Agora, no fim, antes da bomba, já estava a tomar meio comprimido de 2 em 2 horas e mesmo assim não estava a ser eficiente. uhum. E eu tive um constrangimento, o meu corpo faz os efeitos secundários de todos os outros medicamentos que tentam substituir a levodopa, ou que ajudem a levodopa a ser mais eficiente. Isso Uhum. tem um nome, esses medicamentos, mas eu não me lembro qual é que é o nome. Eu faço os efeitos secundários todos, portanto, sou quase proibida de tomar esses Esses medicamentos. medicamentos. Sim. A levodopa realmente em mim não traz quase efeitos negativos, só traz vantagens. Tem o problema da flutuação motora e da influência dos alimentos quando tomo o comprimido.
Mas a Susana tinha-me perguntado. Quando lhe foi prescrita ou quando lhe foi sugerido a utilização da bomba, Ah, foi bom, numa altura em que o seu corpo já não estava a responder de forma adequada. Sim. estava com muitas contrações motoras, de manhã eu estava relativamente bem, mas mesmo assim já volta e meia ficava presa e sem ovo, com muitos ovos ao longo do dia, e à tarde eu deixei de viver, ou seja, eu tinha o meu dia planeado até às 15 da tarde, porque às 3 da tarde eu deixava de poder ir à rua porque ficava completamente imobilizada. O medicamento deixava de fazer efeito. A doutora, a minha neurologista, começou a falar da bomba, mas eu sempre com aquele constrangimento de me picar e daquela rotina toda que aquilo acarretava, fui fugindo dessa terapêutica, mas um dia fui jantar com as minhas colegas e elas diziam: André, isso é como os diabéticos, eles também fazem isso diariamente, é uma questão de hábito, vais ver que depois vai fazer parte Qual de é a ti. rotina, Andreia? Qual é a rotina? É assim, é uma rotina, nós temos que, é como mais um- uma parte do dia que eu tenho que sempre ter, não é? Porque requer ali alguns cuidados, mas com o hábito tudo se... Eu dei muito bem, eu coloquei a bomba no dia 8 de janeiro e posso lhe dizer que passado muito poucos dias, mesmo quem não tivesse muita confiança comigo, mas me conhecesse de vista, muita gente veio ter comigo a dizer que transformação é que tinha havido, porque parecia que eu tinha sido curada porque estava outra pessoa. Mesmo o meu rosto, a maneira como eu falo, tudo melhorou significativamente. A rotina é, podemos escolher ou no início do dia ou no final do dia. Temos que, a minha seringa dá-me para 24 horas, portanto, ou no início ou no fim do dia, eu escolhi no início ser sempre no fim do dia. Temos que tomar uma rotina que é tirar. Eu até Mostrar a mostrei alguma. fotografia que a Andreia partilhou connosco, só para quem Acho não que isso ajuda, sim. ajuda, não é? Portanto, nós temos uma ampola, eu gasto uma ampola por 24 horas. Aí é os vários sítios onde podemos administrar, onde ponho o picador. Portanto, isto funciona um bocadinho como a doença dos diabéticos. Temos um género de uma caneta, que aqui não é uma caneta, é um picador que faz com que seja Abastecia introduzido, mais. Modo tela cheia, ok. Sim. é como um catéter que colocamos no nosso corpo e depois este fiozinho liga à bomba e depois na bomba está uma seringa com a levodopa que vai libertando ao longo de várias doses. À noite eu tenho uma dose baixa, de manhã tenho uma dose base e depois do almoço eu normalmente preciso da dose alta até ao final do dia. Ao E longo como do dia podemos vai. ver, a bomba é compatível com passeios a pé, caminhadas, piscina. Eu faço tudo com a bomba, é como faz parte de mim. Claro que comecei a ter um acessório obrigatório, que é estas bolsinhas que vêm aí nas fotografias, Uhum. mas já adquiri uma panóplia de bolsas, fiquei bem com a minha roupa e até agora uma senhora muito simpática, uma grande amiga minha, fez-me uma bolsa de crochê, agora para o casamento que eu vou ter. Portanto, é tudo uma questão de adaptação. E a minha pele também foi receptiva, porque não faço. Eu sei que há pessoas que fazem com muita Alergia. facilidade manchas negras ou hematomas ou Hum. coisas desse género, E no mas seu é assim, caso, também eu sou cuidadosa e faço aquilo, cumpro o que me ensinaram, ou seja, ter o cuidado de não repetir o sítio onde administra, onde ponho o picador, porque depois, se alguma coisa dessas falha, eu já constatei que depois não corre bem. uhum. Supostamente eu podia só me picar, podia ir até 72 horas, ou seja, 3 dias, mas a questão é que a minha pele nesse aí não gosta, porque depois cria tipo abscesso naquela zona e depois custa como que o organismo a assimilar o líquido. Então eu tenho mesmo que mudar de 24 em 24 horas, porque senão Uhum. não surto bom efeito.
Muito bem. Mas Nós vamos agora, vamos traduzir esta experiência que a Andreia partilhou connosco. Há aqui um espectador ouvinte que pergunta se é compatível com natação, com desporto de alta intensidade, se é compatível com. assim, a bomba não pode entrar na água. Ok, pronto, está respondido. Quando eu vou fazer piscina ou quando vou à praia, eu tiro Muito bem. o aplicador, coloco uma tampinha, mas posso estar até 1 hora sem ter a bomba. A questão é que depois, se passar de 1 hora, tenho que ficar noutro sítio. Se for só durante 1 hora, é Muito só bem. depois voltar a pôr o aplicador, pôr a bomba em pausa e depois ativar. Muito Nós bem. temos sempre depois Nós também estamos. a indicação de bolso para fazerem SOS, ou seja, quando paramos a Ah, bomba, podem sempre. Não é tomar. incompatível. Sim, sim, Só para exatamente. contextualizar, para quem não conhece, portanto, isto trata-se de uma Produodopa, penso eu, que foi comercializada pela farmacêutica AbbVie, que também está, que colabora também, tem colaborado como outras, como outras farmacêuticas e como outras instituições e organizações com a Young Parkies Portugal. E, portanto, a farmacêutica obteve a autorização de comercialização da Produodopa. O tratamento começou a ser comercializado na Europa em 2024, desculpem, e foi aprovado primeiro no Reino Unido e em Portugal o primeiro procedimento de administração arrancou em maio no Hospital de Braga e até ao momento ainda não foram divulgados detalhes sobre o procedimento, mas agora sabemos que a Andreia já está a fazer a bomba desde janeiro. Desde janeiro. E é um tratamento que é grátis, portanto, que é gratuito, porque é pago pelo SNS. Agora, gostava de perguntar ao Rui, e tentando ser, enfim, vamos procurar ser o mais breve que conseguimos ser, porque o tempo está a correr. Primeiro, em que casos é que se deve considerar a estimulação cerebral profunda? Em que casos é que é recomendável? E em que casos é que podemos considerar, ou em que situações é que pode ser proposta a técnica dos ultrassons focados de alta intensidade, e se este tratamento com ultrassons é definitivo ou se precisa de ser repetido e quais são os benefícios. Muito bem, então, sendo muito sumário, para doentes tendencialmente jovens, ou seja, a cirurgia de estimulação cerebral profunda tem talvez enfim, talvez a limitação maior tem a ver com as questões da idade, ou seja, habitualmente é feita até aos 70 anos, em certos casos, em certos tipos de circunstâncias, pode ir até aos 75 anos. Isto tem a ver com várias coisas, nomeadamente o facto de ser uma cirurgia, ou seja, aberta, em que é preciso pôr elétrodos, ou seja, é algo que fisicamente ainda é bastante exigente. Mas as indicações genéricas são, portanto, um doente com uma doença de Parkinson que não está controlada satisfatoriamente com medicação oral ou mesmo com estas novas terapêuticas, portanto, infusoras, que podem ser utilizadas também como ponte, ou seja, como passagem para uma eventual cirurgia de estimulação cerebral profunda. Portanto, doentes com discinésias, OFs graves, que não se consegue gerir com várias combinações de medicação, também associados, por exemplo, a tremores bastante intensos, podem ser considerados para cirurgia de estimulação cerebral profunda. O AIFO é uma técnica mais recente, que tem também uma evidência bastante robusta, sobretudo no tratamento do tremor, sendo que está a ser muito também investigado outros sintomas, nomeadamente a acinese e a rigidez, mas onde a evidência está mais estabelecida é no contexto do tremor e, portanto, para doentes mais velhos, para doentes que não podem ter ou seja, uma cirurgia aberta. Hum. Portanto, será uma boa. E no caso específico da doença de Parkinson, se a incapacidade que a pessoa tem é sobretudo atribuída ao tremor, ou seja, não estamos à espera que os outros sintomas contribuam de forma muito significativa, como a acinese e como a rigidez, são doentes que podem ser candidatos. Mas quem tem mais rigidez poderá não ter tantos benefícios, é isso? Quem É tem mais isso. rigidez poderá Tudo não ter tantos depende, benefícios. tudo depende. Isso. E o tratamento com ultrassons é definitivo ou precisa de ser repetido? Não, É uma vez.
Será uma vez. Ele Vez. pode ser repetido se houver recrudescimento do tremor ou se houver algum outro tipo de problemas, mas habitualmente, se considerasse, era isso. Agora, correndo tudo como se deseja, o procedimento é feito uma vez. Essa é uma das principais vantagens, é a pessoa ficar com o problema resolvido naquele dia, naquele momento. Há aqui uma questão que está no nosso perguntas e respostas, no Q&A, se a indicação de tratamento com o AIFO é normalmente feita pelo neurologista, portanto pelo médico Sim. assistente, ou se há outras formas de chegar a esta terapêutica. Habitualmente é É o considerado neurologista. pelo neurologista que o acompanha, mas naturalmente a pessoa é livre de ir procurar a opinião. A grande questão aqui, convém aqui dizer, é que no momento atual o AIFO não é comparticipado pelo SNS, ou seja, não é, ao contrário das outras terapêuticas, que são tendencialmente serão gratuitas ou tendencialmente gratuitas porque se enquadram dentro do SNS e não existe neste momento ainda acordo com o SNS e, portanto, é um procedimento que a pessoa tem que pagar por inteiro e ainda pode ser algo expressivo. E isso pode ser um obstáculo. Há aqui Claro. também uma questão relativamente à estimulação cerebral profunda, que eu confesso que não sei se a pergunta está totalmente clara, que é se a estimulação depois da cirurgia, a estimulação depois da cirurgia é feita durante quanto tempo? Eu penso que a estimulação cerebral Não, profunda. o que acontece habitualmente é os eletros são implementados, mas isso tem a ver com questões técnicas de procedimento, ou seja, é Ah, implementada, a pessoa vai para certo. casa e volta para depois se ligar à estimulação. Habitualmente essa estimulação pode ser para a vida, quer dizer, isso pode haver aqui momentos de interrupção se a bateria é recarregável ou não e se a pessoa tem que a retirar, mas Claro. o que se espera é algo que pode ser para a vida. Uma outra pergunta tem a ver com os estudos que são feitos na doença de Parkinson, se há estudos que indicam qual é a evolução comparativa na doença nestes dois grandes grupos mencionados, aqueles que são caracterizados por bradicinesia e rigidez e os que são caracterizados por tremor, relativamente à evolução, portanto, se nestes dois grupos há diferenças em relação à evolução da doença. Sim, sim. Por isso é que, Ah, sim, ou seja, essa era uma das primeiras divisões que era feita em termos de classificação da doença, de forma muito, muito genérica. Sabe-se que os doentes que têm formas tendencialmente tremóricas, ou seja, que treme, cuja principal incapacidade é o tremor, habitualmente têm evoluções mais benignas, certo? Não há tanta deterioração cognitiva e não há tantos problemas, por exemplo, de demências e de alterações da marcha, ao contrário das pessoas cujos sintomas principais são a cinésia e a rigidez e as alterações da marcha, que tendencialmente podem ter uma evolução mais agressiva ou mais desfavorável. Portanto, sim, ou seja, há estudos que olham para a evolução dessas duas divisões, sendo que podem ser, só para ser muito rápido, podem ser divisões um bocadinho artificiais neste momento. pois, porque vamos falar mais da síndrome de Parkinson do que propriamente da Correto. doença de Parkinson, uma vez que há essa complexidade e essa Uhum. diversidade. Uma última pergunta que também está aqui no Q&A é se o doente que faz, depois de fazer AIFO, continua com o tratamento de levodopa. Ah. Sim, sim, sim. Ou seja, habitualmente, como isto é um procedimento unilateral, isso convém explicar isso, ou seja, isto ou seja, faz uma ablação num determinado território do cérebro que vai à partida tratar o outro hemicorpo, não é? Ou seja, vai tratar os Hum, sintomas que existem do outro lado. A hum. medicação poderá ser necessária, nem que seja para tratar os sintomas do outro lado. E, portanto, não é exatamente a mesma Ah, coisa como na cirurgia de estimulação cerebral profunda, em que há logo uma redução, ou certo. tendencialmente há uma redução da medicação, porque aqui tratamos um lado primeiro e depois logo se vê se dá para tratar o outro. E, portanto, não há aqui um ajuste terapêutico equivalente, se calhar, à DBS. Muito bem. Nós já estamos a correr contra o tempo, porque já estamos a chegar ao fim, mas eu queria perguntar ao Fábio, porque um dos nossos ouvintes refere aqui uma dúvida que ficou sobre o efeito da rasagilina. Eu vi a questão, Susana. Se tem um efeito semelhante ao placebo, se isso está provado. Eu aqui desmistifico de forma a ficar claro. Mais Quando claro. digo que é efeito ao placebo, foi que os resultados que foram obtidos em sede clinical trial não foram suficientemente diferenciadores quando se Ah, comparou o, eh, ok. os doentes tratados com a rasigilina
face ao placebo em termos de comparação de melhorias. Aquilo que se verificou é aquilo que se sabe na prática clínica, quando se administra ragigelina, há uma melhora dos doentes, porque aquilo é um inibidor de uma enzima presente no cérebro, que é a monoaminoxidase B, do tipo B, e isso faz com que haja mais dopamina disponível no cérebro e, portanto, com que os sintomas atenuem. Quando se estudou o impacto deste medicamento para uma espécie de neuroproteção ou modificação da doença, ou seja, no sentido de a retardar, isso não foi verificado em sede de ensaio clínico em doentes quando comparado ao placebo, ou seja, não tivemos um resultado que dissesse taxativamente este fármaco tem essa capacidade. Portanto, continua a ser, é um fármaco que é importante em termos de É um fármaco alívio para dos tratar a sintomas, sintomatologia motora, conforme mas não para dizer, retardar a mas doença. não para Isso é que não está retardar. provado. Muito bem, isso Não é que não está está provado. provado. Nós, enfim, quer a AIFO, quer a bomba da farmacêutica AbbVie, quer a DBS ou a estimulação cerebral profunda, e todos os outros fármacos que vão sendo prescritos, juntamente com nutrição e exercício físico, podem, na verdade, ser importantes em termos de melhoria dos sintomas. O Fábio, no início, Fábio, referiste no início que tem estudado quais são as características, quais são as outras dimensões da pessoa, como por exemplo o facto de ter propensão para depressão ou o facto de sofrer de depressão, qual é o impacto que esta dimensão tem na evolução da doença. E isso tem estudado, certo? Tem estudado essa relação. Certo, certo. Aquilo que nos levou a querer estudar um bocadinho qual é o impacto da depressão, mas mesmo aqui temos que ter muito cuidado, porque o Rui já falou um bocadinho disto, que a sintomatologia não motora pode existir numa fase, aquilo que se chama convencionalmente, aquilo que nós chamamos de uma fase prodrómica da doença, ou seja, uma fase que antecede o aparecimento dos sintomas motores da doença de Parkinson, mas eles também podem aparecer depois de já estar a doença caracterizada clinicamente, por exemplo, na consulta do Rui. A questão é, surgiram 3 artigos há sensivelmente 5, 6 anos atrás, que fez um estudo clínico em que eles conseguiam concluir de que pessoas que tinham sido sujeitas a um stress pós-traumático ou uma grande depressão numa fase anterior da sua vida pareciam ter um risco aumentado de ter neurodegeneração numa fase mais adiante da vida e possivelmente ligaram isso à doença de Parkinson. A questão foi, nós baseamos nesses artigos, submetemos um projeto, foi aprovado, é um projeto exploratório que tivemos aprovado na última edição da IFCT aqui no I3S, em que nós nos propusemos a estudar essa via. E basicamente o que nós vamos fazer a nível de laboratório é utilizar um modelo animal onde nós vamos fazer uma ablação de um processo que se chama de neurogênese, que é aquilo que é a formação de novos neurónios no cérebro e que está muito associado à depressão, há um decréscimo da neurogênese, mas também há uma associação entre esse decréscimo da neurogênese e a doença de Parkinson, em resultados pós-mortem, ou análise pós-mortem, digamos assim. E o que nós obtivemos de um estudo piloto, e foi esses dados que nós submetemos à IFCT para obter esse financiamento, é que de facto, quando fazíamos o desenvolvimento desta sintomatologia não motora, ansiosa ou depressiva, e depois criávamos um modelo de Parkinson em cima desse modelo, em termos de performance motora e não motora, através de análise de testes de comportamento em laboratório, o modelo que continha as duas dimensões era pior face aos outros isoladamente. Portanto, o que nos levará a crer que, ou por neurotransmissores, ou por vias adjacentes, ou vias comuns, ou mecanismos comuns, poderá haver aqui uma interconexão, mas logicamente esse estudo está agora a decorrer? Este estudo está a decorrer, sim, inclusive é um projeto de doutoramento de uma aluna que está a decorrer neste momento e nós vamos estando sempre atentos porque temos olhado também um bocadinho para a questão dos ensaios clínicos e temos olhado para a questão do clinicaltrials.gov, normalmente onde estão os ensaios clínicos registados, e é com muita satisfação que estamos a ver muitos estudos a surgirem a estudar esta dicotomia do impacto da depressão
na doença de Parkinson. Rui, para quem nos ouve, e eu sei que temos que fechar, até porque não só estamos em cima da hora, como não é, não, as questões da internet podem ser mais complexas. Um dos nossos, há uma pergunta que eu quero fazer no fim, mas há aqui o Marco Serrabulho, que também é Parky, diz que fez portanto, que recorreu à AIFO unilateral há cerca de 4 anos e meio. E no lado intervencionado, para além do tremor, resolveu outros sintomas como rigidez, distonia, discinésias. A evolução da doença praticamente estagnou nesse lado intervencionado, no entanto, tem evoluído no lado não tratado. Isto pode acontecer? Pois pode, e eu Pois. também vi a questão e agradeço muito esse contributo. Provável, obviamente que não sei, nem vale a pena estarmos aqui a discutir os Sim, detalhes. claro, não está. Plausivelmente o alvo pode ter sido o subtalâmico, ou seja, o STN, e portanto isso é isso que está a ser estudado. Já existe alguma evidência preliminar, estudos publicados de pessoas muito boas e muito credenciadas na área, mas é isso que se está a estudar precisamente para o AIFO. Se a ablação de um Como determinado é que se território. traduz a ablação numa linguagem coloquial? Para quem não sabe o Pois, que é que fosse. portanto, a lesão, é uma Ok. lesão que é feita ali, não é? Num Uhum. determinado território pode em si, portanto, levar à melhoria dos sintomas. É precisamente essa área que está a ser estudada e que espera em breve termos alguma resposta mais cabal. Mas eu vi o contributo e é precisamente para aí que se espera que o caminho esteja a ir. Muito bem. Para fechar, uma vez que estamos a falar de terapêuticas avançadas ou terapias avançadas, foi muito importante a clarificação do Rui, porque eu penso que muitas pessoas pensam que as terapêuticas avançadas são terapêuticas altamente avançadas em termos tecnológicos e científicos, e não propriamente para estadios mais avançados da doença, e portanto hoje isso ficou claro, que é para as fases mais avançadas da doença. A questão que eu vos coloco é o seguinte. Sendo esta doença uma doença complexa, multidimensional e que realmente varia muito de pessoa para pessoa, eh, o que é que esperam no futuro próximo que seja oferecido aos clínicos, aos doentes e aos familiares como contributo da ciência e da clínica? Isto por um lado. E por outro lado, o que é que parques que estão aqui a ouvir-nos como é que podem fazer para participar em ensaios clínicos, em estudos que queiram participar? O que é que devem fazer para participarem, se assim o desejarem? Então, primeira pergunta: o que é que esperam do futuro? O que é que esperam que no futuro se possa oferecer às pessoas que têm Parkinson? E que já é muito, atenção. O que se tem oferecido já é muito e tem-se evoluído bastante em termos do que se sabe e do que se propõe, não é? Como Eu, prescrição. a pergunta é para todos, Sim, presumo. É isso. O que eu acho e aquilo que espero é que a gente consiga realmente classificar melhor as pessoas, ou seja, acho que está muito estabelecido que hoje que a doença de Parkinson em si é um conjunto alargado de, uhum, de processos fisiopatológicos diferentes e, portanto, o que eu acho é que daqui por uns tempos o futuro será, ou seja, classificar isto molecularmente mais cedo, mas num mundo em que nós temos efetivamente terapêuticas a oferecer em estadios pois, mais precoces. Acho que a ciência vai evoluir nesse sentido sentido. e quando isso acontecer, acho que os cuidados vão melhorar substancialmente. Acho, E acho que isso é por vai aí. poder ser feito através de uma análise ao sangue, porque neste momento aquilo que está previsto não é assim tão fácil, não é? Porque Habitualmente podemos ter as lições, mesmo para acabar, podemos ter as lições que já foram retiradas da doença de Alzheimer, ou seja, começou-se por estudar imagilogicamente o cérebro, depois começou-se a analisar o líquido cefalorraquidiano e hoje estamos a analisar o sangue, ou seja, muito é bem, um trajeto natural que se faz, está a assim ser como estas feito. terapêuticas avançadas, ou seja, começamos com tratamentos que são difíceis, é preciso de fazer de forma de infusão, depois a ciência vai evoluindo e deixa de ser uma infusão de 15 mensal para ser trimestral e depois passa a ser um comprimido oral, ou seja, é a evolução que as coisas Uhum. vão fazendo. Muito bem, temos esperança e acreditamos que investigadores clínicos e doentes em conjunto vão fazer a diferença e é para isso também que existe a Young Parkies. Fábio, não sei se queres também contribuir aqui com alguma
com a tua perspectiva sobre o futuro próximo e longínquo? Claro que sim, eu partilho totalmente as palavras do Rui. Acho que termos a possibilidade de caracterizar a doença o mais cedo possível e os diferentes subtipos será um passo totalmente crucial para melhor adequação de tratamentos, mas ao mesmo tempo, se fizermos a ponte bidirecional, uma melhor maneira também de estudarmos a doença, trazermos a doença do hospital, da clínica, dos doentes para o laboratório e tentarmos desenvolver melhores novas moléculas, novos tratamentos e também percepcionar melhor aquilo que é, não a patologia, mas se calhar a subpatologia e a heterogeneidade da própria doença. Acho que se nós fizermos isto e tivermos essa capacidade, estamos a caminhar porque têm sido desenvolvidas muitas estratégias inovadoras, a imagem, falo em particular da imagem, tem evoluído de uma forma substancial as técnicas de imagem nos últimos anos e, portanto, acho que este tipo de estratégias para termos um melhor diagnóstico e permitir-nos aferir os diferentes subtipos vai ser essencial para uma melhor seleção terapêutica e uma melhor adequação terapêutica para os doentes. E acho que isso vai ter um impacto muito grande na qualidade de vida deles diário. Eu já vou passar a palavra à Andreia para fechar. O que é que, não sei, entretanto, o Rui se calhar vai ter que sair, mas o que é preciso fazer para alguém que tem Parkinson participar no ensaio clínico, se tiver condições para o fazer, obviamente, porque nem todos terão. Para mim a questão, Sim, o primeiro passo eu acho que é falar com o neurologista que acompanha e perguntar se há algum ensaio clínico que esteja a decorrer. Eu, por acaso, desconheço se existe algum tipo de registro centralizado de ensaios clínicos penso assim que no em São João curso. há, não há? Eu penso que há, ou Eu não? penso que havia, Não. confesso que não lhe sei Uhum. dizer essencialmente, Muito mas bem, pode mas o ser. neurologista será. À partida, mas pode ser, deixo aqui também o repto, acho que era uma coisa muito interessante para, portanto, associações doentes, juntamente das sociedades científicas, doenças de movimento ou mesmo a Sociedade Portuguesa de Neurologia, terem isso a funcionar, porque a pessoa pode ter esse impulso e querer ter essa participação. Sim, sim. Fábio, não sei se também queres dar um Não, contributo. É isso. é mesmo neste seguimento. Eu acho que tem que haver muito este alinhamento entre as associações de doentes e mesmo não só com as sociedades científicas, mesmo com as próprias unidades hospitalares e mesmo com institutos de investigação que às vezes estudam a própria doença. Porque há uns anos atrás precisei de fazer colheitas de sangue de doentes de Parkinson de um estudo que tinha a decorrer. Isto na altura foi feito no Centro Clínico de Braga. E é uma coisa muito interessante porque eu tenho que dar os parabéns a todas as pessoas que infelizmente são portadoras desta patologia, porque são mesmo pessoas excepcionais que Paixão. facilmente se disponibilizaram logo a Voluntariou-se doar o seu rapidamente. sangue para esse estudo. Pronto, e eu aqui só faço aqui também um disclaimer que é importante às vezes os doentes saberem, que quer fazerem parte do ensaio clínico, ou mesmo só de um simples estudo clínico, há toda uma série de regulamentações éticas, burocráticas que têm de ser seguidas, de forma a salvaguardar, logicamente, a vida de cada um. Mas, felizmente, quando precisamos de doentes, felizmente eles estão lá e isso é bom porque também ajuda a ciência e a medicina a evoluir. Claro. Andreia, hum, em nome de outros parques e em seu nome em particular, quero deixar aqui alguma mensagem para quem nos ouve, para o Fábio e para o Rui, enquanto médicos e enquanto investigador. Algum alerta para algumas necessidades que as pessoas com Parkinson têm e que podem não ser perceptíveis, podem não ser muito claras para profissionais de saúde e para investigadores? Eu acho que em relação a esta parte do voluntariado para participar em estudos, eu posso dizer que eu sempre que vou ao neurologista, a minha neurologista ou outro neurologista qualquer, mostro esse interesse em participar e percebo que há tipo um banco já de pessoas que se voluntariam, porque acabamos por ser mais ou menos sempre ali os mesmos que participam nos estudos, e, portanto, é uma questão só da pessoa se manifestar essa vontade, portanto, é bastante E a fácil. Young Parkinson Em também relação, tem divulgado bastante.
Em relação a alertas, eu gostaria, acho que tanto o Fábio como o Dr. Fábio e o Dr. Rui estão a fazer parte deles e a eles não tenho nada a dizer. Agora, em relação à sociedade em si, acho que quem tem a doença de Parkinson tem mesmo que mudar de vida. Adaptar, não é mudar, a vida não tem que ser melhor nem pior, mas tem que ser É diferente. diferente. Eu vejo muita gente a receber o diagnóstico e a continuar com o mesmo trabalho, as mesmas horas de trabalho, a mesma rotina, e não pode ser, pois queixam-se que a doença evolui muito rapidamente e eu não sou nenhuma, não tenho a fórmula, mas pela minha experiência sei que livrarmos de stresses e ter uma vida adaptada à doença que tenho tem-me ajudado muitíssimo. No trabalho é muito importante as pessoas, o ambiente de trabalho, as pessoas que estão à nossa volta, estarem sensibilizadas para isso. As minhas colegas estão quase todas a assistir a este Parque e Talk, portanto todas elas se interessam bastante e não falamos disto todos os dias, é raro falarmos disto, mas elas estão atentas e eu sei que se preocupam comigo, dão-me condições no trabalho para que eu tenha serviços moderados, isso é muito importante e vejo muito poucas pessoas a ter esse direito e, portanto, é o meu alerta maior e que me preocupa muito é ver os meus colegas com o mesmo ritmo de trabalho, que é impossível, com a nossa doença é muito difícil. Alguma coisa acaba por estourar e se não metem a saúde em primeiro lugar, todo o resto vai ser muito, muito complicado. Muito obrigada, É só Andréia. isso. Foi muitíssimo importante a mensagem que deixou aqui. Nós já tivemos outros Parque Talks em que falamos precisamente disso, dos desafios para os empregadores, para as empresas, para as organizações, para os recursos humanos, para os colegas, para a sociedade em geral, conhecer de que é que falamos quando falamos de Parkinson, estarem sensibilizados e poderem, na verdade, dar respostas pragmáticas aos problemas que as pessoas. O exercício, peço desculpa de interromper, o exercício, tudo isso que falaram que ajuda bastante na não evolução da doença, ajuda, mas eu, por exemplo, já passei por uma fase em que pus baixa, só para estar dedicada ao desporto e à doença, e isso não me ajudou nada, porque depois o foco da minha vida era a doença, e viver em função da doença também não é Exatamente. bom. Tem que ser Portanto, integrado basta na vida, não continuar é? com a E vida não como uma gaveta à parte. exata, continuar ativa, mas moderada. Muito bem, E acho Andreia, que muito obrigada. Na verdade, nada. para além dos clínicos e dos investigadores que tivemos aqui o gosto de ter hoje connosco, o Rui Araújo e o Fábio Teixeira, cada um dos Young Parkies e cada uma das pessoas que tem Parkinson deve participar, deve envolver-se na Young Parkies Portugal ou noutra associação, se assim o entender, deve informar-se porque na verdade eu penso que juntos têm feito a diferença e acho que é por aí que o caminho vai. Muito obrigada, Rui, muito obrigada, Fábio, pela disponibilidade e pelos conhecimentos muito relevantes que trouxeram aqui hoje para a nossa conversa, e muito obrigada, Andreia, porque a voz em primeira pessoa de quem vive com a doença é fundamental, quer para médicos, quer para investigadores, quer para a sociedade em geral. Por isso eu agradeço muito. No final de agosto voltaremos para falar sobre doação de cérebros. Muito obrigada. Ok, obrigada Deus, também. obrigado. Até à Obrigado a próxima. Deus, Deus, todos. Deus. Obrigada. Obrigado, tudo bom.